Então, eu queria muito agradecer. E agora vamos lá, né? Vamos começar. E para a gente começar, eu sempre peço para você se apresentar. Tá bom. Ah, Thaís, então, primeiramente, eu que agradeço essa oportunidade que você fez esse convite maravilhoso para falar de um assunto que não dá nem para negar, né? Nós somos realmente apaixonados. E ao longo da minha carreira, eu falo que eu comecei minha carreira bem cedo nesse mundo da excelência operacional, da melhoria contínua. Eu já entrei mergulhada, quando eu comecei minha carreira, eu entrei mergulhada dentro de um projeto de PDCA. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Foi algo que me fez crescer e me fez. Eu acho que naquele momento eu me encontrei, né? Foi a minha grande paixão. Onde eu falei: é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha vida. É trabalhar com isso, porque muda processos e muda pessoas. E ao longo do processo todo aí da minha carreira, eu fui me desenvolvendo mais nessa parte, né? Eu fui estudando, fui agregando administração, engenharia de produção, fui fazendo as pós-graduações aí. Então, isso tudo acrescenta muito na vida das pessoas. E é mais um ponto que eu sempre, quando começo a falar com as pessoas, eu sempre falo assim: olha, essa é a primeira dica-chave que eu dou e é a melhor de todas. Né? Nunca deixem de estudar. Então, essa é a primeira e grande e única, eu acho que é a grandiosa dica, assim, nunca deixem de estudar. Porque a gente nunca para, né? O nosso corpo sempre está em movimento, nós sempre estamos desenvolvendo e a gente não pode deixar o cérebro parado. A gente tem que sempre estar nesse constante desenvolvimento. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com você, falando com todo mundo, mostrar um pouquinho para esse mundão aí, né? Como você mesma fala, mostrar um pouquinho de excelência para esse mundão. E eu E acho que a vamos gente tem muita essa responsabilidade, assim, é uma coisa que eu acho que quando a gente tem, eu falo isso muito que eu queria, que a gente, quando eu comecei não tinha essa coisa de rede social e tudo, né? Apesar de pô, ser 10 anos atrás, agora 11 anos atrás, mas assim, não tinha essa coisa de live, de conhecimento para a gente poder aprender, por exemplo, sobre TPM, meu Deus, é um conhecimento difícil, você tarde, né? lê um livro e a gente ia atrás e busca material e busca, sabe? Então era uma coisa muito complexa. Eu falei assim, gente, queria eu, né? Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, poder ter algo assim que eu pudesse ver lá, poxa, né? Algo que sempre pô, eu tô com essa dúvida, essa dificuldade ou esse desconforto nesse tema. Pô, queria eu poder colocar lá no YouTube e de repente ver um bate-papo, porque assim, a ideia da nossa conversa é um bate-papo mesmo, né? Isso é gostoso, a gente conversar sobre excelência. Enfim, coisa que a gente sempre faz e agora a gente vai compartilhar, né? Com as outras pessoas. Você falasse um pouquinho nesse contexto geral, né? Nessa primeira pergunta, dessa abordagem das pessoas no movimento de excelência operacional, sejam elas já maduras ou num processo inicial. Por exemplo, quando a gente fala de implementação de TPM, a gente fala de escolher uma linha piloto, para que ela seja exemplo daquela multiplicação de boas práticas para o restante da empresa. Então, naquela linha piloto, eu tenho que ter os melhores. Se as melhores pessoas estão ali, estão executando o trabalho, estão de coração aberto, estão aceitando a metodologia, vai dar certo. E isso vai gerar contaminação para os outros que estão de fora. Então, quem está de fora vai ver e vai falar: nossa, poxa vida, olha como ali está melhorando, eu quero ficar igual, eu quero ser também. Gera algo muito positivo para a empresa como um todo. E as pessoas começam a participar mais. Antes disso ainda, Thaís, eu falo que tem o processo que a gente tem que falar de treinamento de pessoas. As pessoas chaves precisam ser treinadas, precisam conhecer o que eu, como alta direção, estou definindo que vai ser implementado na minha empresa. Tem muitas empresas que falham justamente nesse momento. Começa a implementar uma metodologia, mas assim, já vai direto, já define onde vai ser, o que vai ser, e começa a fazer sem passar a informação para aquelas pessoas mais importantes que estão lá no Gemba. Você ganha o jogo capacitando essas pessoas. Então, eu sempre falo muito assim, a gente não pode errar na escolha das pessoas e nesse movimento de capacitação. As
pessoas têm que entender por que que você está querendo fazer aquilo dentro da empresa. Acho que entrando um pouco, né, nas perguntas que não estão na pauta, mas que você comentando me surgiu. Falando assim de abordagem, você falou sobre treinamento, as pessoas precisam entender o porquê. Você vê que existe uma diferença assim, na comunicação dos porquês, níveis hierárquicos, assim, por exemplo? Então, talvez para uma alta direção é uma forma de abordar, talvez para a liderança é uma outra forma, para o pessoal de fábrica é uma outra forma. Mas você, assim, que eu entendi que você comentou que tudo baseia na educação, né? No sentido de você educar as pessoas para aquilo que você quer. Olha, Thaís, dentro da Kyoto, nós temos um padrão de treinamento onde nós colocamos a maior parte do tempo os níveis juntos, que é para a gente ter uma linguagem única. Então, se eu treino alta direção de uma maneira com uma linguagem e treino chão de fábrica de outra maneira com outra linguagem, em algum momento vai dar problema. Porque isso é o que a gente chama de problema de comunicação hoje em dia. Então, a gente procura fazer essa unificação de capacitação, tanto de alta direção, média e operacional, né, o nível mais baixo, juntos. Até porque no próprio treinamento a gente já vai envolvendo a alta direção junto com o chão de fábrica e junto com a média liderança. Então, todas essas faixas vão trabalhar juntas já desde o treinamento. Porque se eu começo a colocar muita diferença, vai existir ruído de comunicação lá na frente. Vai. Colocando junto já tem. Acho que é uma delícia, né, Thelma? Acho que isso é o ponto legal, assim, da gente comentar aqui. É uma delícia você ver que é possível falar uma linguagem só, né? É possível e é onde a gente colhe mais resultados. A semana passada mesmo nós estávamos num treinamento de análise de quebras e achei muito interessante, a empresa estava lá, o gerente da manutenção, era o público, né, específico, o gerente de manutenção, os manutentores e terceiros. Então, os terceiros englobados ali junto com a manutenção, porque tem terceiro que faz a manutenção na empresa. Então, por que eu não vou treinar os terceiros? Ou por que o gerente de manutenção vai ser treinado em outro momento? Sendo que, no fundo, a análise de quebras vai ser uma só, é um formato só, é um formulário, e ele tem que ser preenchido de uma maneira única, onde todos entendam a ferramenta. E muitas vezes, Thaís, num treinamento, né, no momento de capacitação, de alinhamento das coisas, antes dela começar a acontecer, a alta direção começa a descobrir coisas que eles nunca tinham visto na frente, porque aí as pessoas começam a falar, né? Começam a pedir, não vou usar o termo reclamar, mas começam as solicitações, começam os pedidos. E aí o inverso também é verdadeiro, porque a alta direção também começa a colocar situações para a operação que eles não fazem a menor ideia de como funciona. Então, acho que é um ponto, esse é um dos pontos mais importantes que a gente gosta muito de fortalecer. E você citou aí agora a questão dos terceiros, né? Que eu acho que é muito bacana, porque a gente vive num cenário em que a gente tem visto muita terceirização nas indústrias, né? Um cliente nosso que é um centro de distribuição. E aí tem as docas, imagina. E aí é tudo terceirizado ali, tudo terceirizado. E aí eles falaram assim, mas é daqui que saem os nossos produtos, é aqui que eu tenho que ter muita atenção, é onde eu tenho alguns problemas chaves que se eu colocar só o meu pessoal para resolver, não vou conseguir. Pois eles colocaram a pessoa que é responsável ali dos terceiros das docas para liderar um pilar dentro do TPM. Que legal. Então, eu acho que isso é valorizar pessoas, é muito do que a gente precisa quando a gente fala em excelência operacional, quando nós falamos em melhoria contínua, envolvimento de pessoas. Eu só consigo ter tudo isso, eu só consigo ter resultado, capacitação, envolvimento, se eu trago essa pessoa para o meu time. Não é porque ele é terceiro que ele tem que ficar de fora.
né? Eu tenho que capacitar, tenho que desenvolver, porque enquanto ele está comigo, ele está trazendo resultados para minha empresa, para o meu time. Então, ele tem que fazer parte, né? Ele tem que estar nessa conexão. Muito legal, muito incrível essa sua colocação. Achei muito interessante mesmo. Né? Nessa segunda pergunta, eu queria te. Um pouquinho já, a gente já puxa um pouco do contexto da primeira, mas eu queria saber assim, se você acredita, dentro dessa experiência, dentro das implementações que você já viveu, se existe uma pessoa mais importante nesse processo como um todo. Eu não diria assim uma pessoa mais importante, mas eu diria que é a pessoa que bate o bumbo, né? A pessoa que coordena, que puxa, que vai realmente ter essa tarefa de fazer acontecer, de todo mundo olhar para ela e falar assim, é essa pessoa que eu tenho que seguir, né? Ter realmente um norte. Tem sim, geralmente, Thaís, é a alta direção, é a primeira pessoa da organização, que é o que a gente fala. Essa pessoa tem que estar presente, tem que se fazer presente muito mais que estar, né? E nós temos excelentes exemplos. Então, quando a gente começa a implementação da metodologia, a gente já monta uma agenda de governança onde nós pedimos, né, para essa pessoa, e a gente sabe que a agenda de alta direção é sempre muito complicada, mas nós sempre pedimos e recomendamos fortemente que essa pessoa tenha um momento de Gemba, porque todo mundo vai se espelhar nela. Então, eu já vi diretor industrial chegar em análise de 5 porquê de operador e questionar e falar, olha, não tá legal, refaz porque semana que vem eu vou voltar aqui, eu acho que você tem que ver isso, tem que ver isso, e ajuda, né? Não é só falar, não tá legal, não. Vai, questiona, fala, olha, você analisou esse ponto? Vem aqui comigo, então vamos analisar isso. É muito isso de estar próximo, de fazer acontecer junto e falar assim, mas não dá tempo. Uma horinha na semana, eu acho que dá para apertar um pouco a agenda dessas pessoas e falar, não, eu vou fazer, porque por todos os lugares, os clientes que a gente tem passado, isso tem acontecido, tem dado muito certo e é vibrante o envolvimento. A gente percebe, é muito claro quando a alta direção realmente compra isso e faz acontecer, do que você vê outras situações onde ele só está assim, ó, tô apoiando, mas apoia de longe, porque os operadores falam, nossa, o meu chefe tá aqui comigo, o chefe, não é nem meu chefe, é o chefe do meu chefe. Veio aqui para entender a minha análise. Eita, então eu tenho que melhorar mesmo, né? Faz diferença. Então, a primeira pessoa faz a diferença, sim, no processo de implementação. Eu acho que também a gente acaba dando um presente, né, quando a gente propõe isso para um diretor, porque é um olhar no olho, às vezes, saber até de uma questão pessoal, que a pessoa vai criando intimidade, e eu acho que é um ganho sem fim, né? Muito legal. O Gemba, eu acho que é sempre a parte mais interessante, assim. O Gemba é poderoso, né? O Gemba mostra muita coisa. É importantíssimo ter os pés no Gemba. A cabeça nos resultados, mas o pé no Gemba. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre o turnover, qual que é o impacto nas diferentes posições da empresa, né? E se isso tem um impacto também, porque pode ser que você fale para mim, Thaís, não tem. Mas se tiver, eu queria que você abordasse um pouquinho e se tiver algum exemplo, alguma experiência, né? Claro, óbvio, sem precisar citar a empresa, nada. Queria que você pudesse compartilhar. Sim. Turnover sempre impactou, sempre vai impactar. Né? Quando você fala de rotação de pessoas, você está falando tanto da troca daquela pessoa que não está junto, né? Não comprou, então você tem que fazer uma troca obrigatoriamente, como aquela pessoa que você perde porque ela fica tão boa com você que você não tem mais espaço para ela procura um espaço melhor no mercado e acontece e ela vai embora. Então, o buraco que ela deixa sempre é um problema para a organização quando a gente está falando de TPM, né, da excelência operacional em si. Por que isso?
porque ela leva uma carga de conhecimento, sempre. Então, mas eu falo assim, a gente não pode ver isso como um aspecto negativo, porque enquanto ela esteve ali com você, ela colaborou, ela contribuiu. Então, o que nós como empresa temos que fazer? Eu acho que essa é a grande questão. Nós como empresa, né? Quando você se volta para o lado da empresa, tem que estar preparado para suprir uma necessidade ali de um buraquinho. Então, nós temos vários exemplos que nós já perdemos, por exemplo, coordenadores do programa, o programa no meio do caminho evoluindo, nossa, de vento em popa, fez kickoff, pum, o coordenador fica tão bom, ele aprende, ele quer novos ares, ele quer conhecer. É normal isso para todo mundo que está com uma carreira em ascensão, né? Eu acho que as pessoas têm o direito de procurar coisas novas e coisas boas para elas. E aí, o que acontece? Ficou vazio lá do coordenador de TPM. É curioso que, nesse momento, a gente começa a encontrar pessoas que estão dentro da organização e falam, eu quero essa posição. E aí, você tem que tomar a posição. Aí você vai analisar, né? Se a pessoa tem habilidade, né? Se ela tem o velho chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude para assumir aquele posto. E lógico que você vai ter um período de adaptação para essa pessoa. Turnover, geralmente quando acontece, você não troca uma pessoa pela outra, a outra entra extremamente pronta. Você vai ter que capacitá-la em alguma coisa, né? Em algum momento. Então, esse é o grande ponto onde as empresas, hoje em dia, que eu falo, têm que estar preparadas para esse momento. E não é sempre que dá para estar preparado. Às vezes é um golpe de surpresa também. Então, você tem que estar ciente de que vai ter uma perdazinha. Ou você tem, em operação, por exemplo, onde você troca mais pessoas, você pode ter um atraso de passagem de etapa, você pode ter uma perda, porque você tinha sempre os melhores ali na linha e eles foram sendo promovidos. Já aconteceu isso também, né? Tinha linha de etapa de MA bem evoluído na organização e as pessoas foram promovidas para outros setores, foi para manutenção, foi para qualidade, ótimo para eles, né? E as pessoas novas que entraram na linha tiveram que ter novos treinamentos, então ela é normal que dê aquela desequilibrada de 1 mês, 2 meses, até as pessoas novas se integrarem do que acontece com aquele equipamento, qual é a rotina do equipamento. Porque nós falamos que quem passa de linha passa de etapa são as pessoas, mas a gente deixa um equipamento muito bom. Então, não existe mágica. Costumo falar isso, né, Thaís? Não existe mágica para as coisas. Pessoas são importantes no processo, elas estão ali para dar resultados. E nós temos que sempre tentar antever ao máximo essa questão de turnover. Por isso a gente conta com um pilar educação e treinamento, que aí a gente tem a matriz de habilidades, né? Que já vou mapeando pessoas que podem, numa eventual saída de eu capturo quem está pronto em outro lugar e trago para cá para tentar fechar o buraco aí, né? E você comentou também sobre que eu achei interessante, né, do papel do pilar de educação e treinamento, e o que eu vejo também com os turnovers até 2020 foi um ano muito atípico em várias empresas, onde tiveram que acontecer algumas demissões, enfim, e perdeu-se muito capital humano mesmo, né, conhecimento, apesar de várias empresas ter uma estrutura, o ano que passou foi um ano pesado em termos de movimentação de pessoas, né? Seja uma movimentação de alta direção ou movimentação de média liderança, operação, enfim. Acho que cada negócio viveu um movimento de acordo com a sua realidade, né? E aí, falando um pouquinho, a gente está entrando num ano novo, né? Um ano zerado, um ano de muita esperança. E eu queria que, para a gente finalizar, a última pergunta seria o que você vê assim, para a excelência operacional nesse mundo que vem mudando constantemente,
E agora com uma velocidade um pouquinho maior, né, puxada por conta do advento da pandemia que a gente teve no ano passado, está todo mundo muito esperançoso para 2021, que é até engraçado, né? Eu falei, gente, 2021 tá levando uma carga, tadinho, que Coitado. não para ter, assim, né? E a gente está atribuindo isso para esse ano. Mas, assim, contextualizando, seria o que você vê de habilidades para pessoas que trabalham com excelência operacional para esse ano de 2021? Falando né, olhando para o movimento dos anos, assim, em 2020 foi algo realmente muito atípico e todo mundo teve que aprender a se desenvolver. Eu falo isso porque eu tenho um filho que fez o terceirão, né? O terceiro ano aí, a maioria do tempo, vamos dizer 80% aí, na frente da tela de um computador. E agora está na onda de prestar o vestibular. Então, 2020 nos ensinou muito essa questão de sermos mais tecnológicos. O curso tecnológico é o que vai vibrar em 2021. Nós já temos visto muita coisa acontecendo. São coisas virtuais de controle por celular, controles por sensores nos equipamentos, nos dando o resultado para não precisar ir até o equipamento. Então, isso tem acontecido bastante. Agora, habilidade para as pessoas usarem tecnologia. Isso nós vamos ter que acender uma luz, porque nós estamos falando muitas vezes de um público carente de mexer em tecnologia. Por mais que a gente fale assim, a geração de agora sabe mexer muito mais em celular do que a minha geração. Ok, mas eu sempre falo assim, quanto as pessoas que estão utilizando sabem realmente extrair o melhor, extrair o que precisa. Porque aquela velha história, né? Dados todo mundo tem, quero ver Perfeito. a informação. Então, eu acho que é isso que vai ficar para 2021 como essa questão de habilidade tecnológica. Queria te agradecer, muito obrigada pelo teu tempo, pelo bate-papo, pela nossa conversa, pela clareza, pelos exemplos. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Thaís, e eu desejo muito sucesso para você. Você sabe disso, você é uma pessoa brilhante e tem toda uma carreira linda pela frente, com certeza. Sucesso aí para todo esse trabalho que você está fazendo. E vamos aí pulverizar a excelência para esse mundão, né? Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando, né, a série X5. E esse ano a gente vai ter muita coisa legal. E então acompanhe aqui que a gente em breve vai trazer novidades. Um abraço e até a próxima.